Ezequiel, capítulo 37. Creio que não sei se vai ser projetado. Vai ser? Se não for projetado, eu leio aqui mesmo. Amém? Amém. Eu vou ler com vocês. Vai até o versículo 14, ok? Então, eu vou ler com vocês a mesma tradução, porque a minha tradução da minha Bíblia ela é a linguagem de hoje. Então, talvez um pouquinho diferente da sua. Então, diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Capítulo 2, versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim disse o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você aplaude o nosso Deus, porque essa palavra é tremenda. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Pai, estamos aqui essa noite reunidos para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, a Tua doce voz. Eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor mesmo nos garante isso, Senhor. O Senhor nos prometeu, dizendo que se nós estivermos reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Então eu creio que o Teu Espírito Santo está aqui para falar conosco e nos dar a direção. Eu sei que essa palavra, Senhor Jesus, ela vai trabalhar de forma personalizada no coração e na necessidade de cada um que está aqui essa noite. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, eu creio que é bem conhecida de muitos, e eu creio que nessa palavra existe um princípio, uma realidade que está à nossa disposição. E eu quero crer que você crê comigo, que não é apenas uma referência cronológica dessa palavra que está aqui por um acaso, só para nos mostrar o que aconteceu há tantos anos atrás. Mas eu creio que tudo isso foi escrito para nossa advertência, para nos dizer o que vai acontecer comigo e com você hoje, em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios 10, 11 diz que tudo o que aconteceu,
Tudo ficou escrito, registrado para servirem de aviso para nós. O apóstolo Paulo nos alertando sobre isso. E isso serve para nós hoje. E a palavra do Senhor é atemporal. O Senhor era, o Senhor é. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onipotente. Ele sempre será. Então, eu creio que essa noite, essa palavra, ela veio liberar na sua vida algo profético. Algo profético Deus quer liberar para as nossas vidas essa noite, amém? Eu creio porque o pastor, no final da fala dele, falou isso, né? Olha, nós estávamos bem, houve um declínio e você permaneceu conosco. Mas eu creio que a partir de hoje, desse tempo, nós viveremos algo novo, viveremos um reavivamento, é isso, né? A palavra que o Senhor usou, né? Então eu creio que essa palavra de hoje, ela nos traz isso. Eu creio que é um cenário de avivamento. Você crê dessa forma? Gente, só quando a gente lê e começa a imaginar, porque o profeta Ezequiel ele relata essa visão de forma tão detalhada, que a gente parece que começa até a ouvir o barulho, ouvir o som e começa a imaginar aquele momento, não é verdade? A gente parece que pode ver todo aquele movimento daqueles ossos, daquele vale, né? A gente pode até ouvir, talvez, porque ele fala como barulho de chocalho, né? A gente começa até a ouvir. Eu amo ler a palavra do Senhor dessa forma, lendo, imaginando, o Espírito Santo me leva a mergulhar nas histórias. Então, o Senhor anunciou, através do profeta Ezequiel, o renascimento de Israel, a restauração de Israel. Nós aprendemos, através de todos os profetas da história de Israel, que quando eles se afastavam de Deus, a situação complicava para o lado deles. Quando eles se achegavam a Deus, voltavam a Deus, as coisas melhoravam. E eu creio que é isso que aconteceu nesse momento. Eu creio que essa visão de Ezequiel, mostrando o renascimento de Israel, a volta ao Deus verdadeiro, né? Aqueles que já haviam se afastado do Senhor, olha, vocês vão voltar e vão voltar com vida. Vão voltar como um exército forte, né? Então o Senhor mostra a Ezequiel a situação real do povo. Gente, ele não tapa o sol com a peneira. Nós lemos lá no versículo 2 que diz, a minha tradução diz assim, ó. E ele me levou a dar uma volta nesse vale. E eu pude ver que estavam muitos ossos, mas muitos mesmo, estavam completamente secos. Algumas traduções falam que estavam sequíssimos. Então ele não tapa o sol com a peneira e diz, a situação de Israel não está tão grave, não está tão séria assim, mas está feio mesmo. O negócio está seco, mais seco, e está sequíssimo ainda. Ele fala, estão completamente secos. Vocês conseguem imaginar, gente, algo que está seco? Às vezes a gente vê um cachorro roendo um osso seco, né, pastor, que acha por aí, né? O negócio está tão seco que o cachorro está lá ainda. Então a gente entende, nós como seres humanos, que não há esperança, não há vida. E eles mesmos falam isso, né? Nós não temos futuro mais, nós não temos esperança mais. Mas eu entendo, gente, com essa palavra, que a capacidade de enxergar um quadro ruim e situações negativas nas nossas vidas não precisa ser necessariamente acompanhado por uma sentença que aquilo que estamos enxergando vai permanecer desse jeito. Vocês conseguem entender com essa palavra? Olha, o negócio está seco, está sem vida, está sem esperança. Mas a gente enxerga assim. Mas eu tenho entendido com essa palavra que aquilo que nós enxergamos não é o final, não é a sentença dada por Deus. Amém? Eu acredito, gente, que é possível sim enxergarmos o vale de ossos secos das nossas vidas. Pode ser qualquer área, qualquer necessidade, as nossas limitações, aquilo que você está passando, sem nos abatermos por aquilo que enxergamos e ainda conseguirmos ter uma perspectiva da intervenção divina a respeito da minha situação e da sua. Amém? Você pode crer dessa forma? Amém? Eu creio, gente. Para isso a gente precisa do quê? De fé. A gente precisa de muita fé. Porque a gente olha, gente, para o vale de ossos secos das nossas vidas e fala, Senhor, parece que não vai ter jeito mais. Esse negócio está feio mesmo. A gente olha para a situação adversa que se levanta, a gente fala, não vai ter jeito. Mas o Senhor hoje quer nos fazer essa pergunta que ele fez ao profeta Ezequiel. No versículo 13 ele diz, né? Ei, homem mortal. Ei, pastora Cleusa.
Ei, Daniel, Liz, João, ei, será que esses ossos podem ter vida de novo? O Senhor nos faz essa pergunta, pastor, essa noite. Será que esse vale de ossos secos, essa situação que está ruim, ruim mesmo, pode voltar a viver novamente? Porque a gente tem a tendência, talvez, de olhar para esse quadro, essa situação, e pensar de algo novo a surgir. Mas não. É um renascimento, né, pastor? É um reavivamento. É um realinhamento. É uma restauração do Senhor fazendo nesse vale de ossos secos. E eu te pergunto essa noite, não só eu, mas eu queria que o Espírito Santo te pergunte, qual é o seu vale de ossos secos? Qual o vale de ossos secos que você, ou a situação que você está vivendo, que você pensa, está seco, não tem jeito, eu já fiz de tudo, mas não tem jeito. Ou qual foi, e você está talvez numa fase assim, olhar, mas o que eu faço com isso agora? Deus já começou a restaurar, começou a colocar tendões, já está até de pé. Mas ainda falta algo a ser concluído. O que falta? O que precisa de restauração completa na nossa vida? É que o Espírito Santo já está trazendo na memória sua o que precisa ser restaurado por completo na sua vida. Não sei, você sabe, talvez na área, né, de relacionamento, um casamento, que talvez está num processo aí, que já está até melhorandinho, não está tão ruim mais, né, mas ainda falta o completo, falta a restauração completa. Talvez aqueles que são pais, mães e pais, talvez a forma como os filhos te tratam, você fala, meu Deus, está tão seco, está tão difícil. Financeira, área financeira, talvez você fala, meu Deus, está seco mesmo. A gente vira a bolsa, não acha nada, a gente vai no banco, está negativo já. E talvez no seu ministério. Talvez que perspectiva que você tem em relação ao ministério, ao seu chamado, aquilo que Deus já fez. E está como um vale de ossos secos. Pense por um instante. Gente, mesmo que você hoje esteja com esse vale, como eles lá no versículo 11, diz, né, eles mesmos falam, né, Israel está dizendo, né, dizem que nós somos como os ossos, secos, sem esperança e sem futuro ainda. Gente, a situação era ruim mesmo, né? Gente, eu creio que Deus é capaz de reverter todo o quadro e fazer ainda muito mais. Você pode dizer amém? Eu creio, em nome de Jesus. E Ele pode trazer restauração completa, porque nós temos um Espírito de Deus, e esse Espírito que ele traz vida, ele traz restauração. Existe muita coisa a ser feita ainda. Talvez você tenha olhado para o seu vale e pensado, meu Deus, tem muita coisa a ser feita. Mas hoje nós vamos aprender com essa palavra, nós vamos entender como alcançar a plena restauração e principalmente que há um propósito em chegarmos na restauração. Amém? Então, a partir do versículo 4, lemos o que Deus fez com esses ossos secos. É como se Ele estivesse nos mostrando hoje, profeticamente, o que vai acontecer com o meu vale e com o teu vale. Você crê? Amém? Então, eles vão ter vida, amém? Porque a gente já conhece o final dessa história, amém? Então, nós vamos tomar posse pela fé hoje, o que Deus vai fazer conosco. Então, vamos entender, gente, aprender hoje o que Ele fez, o que Deus fez com esse vale e o que Ele precisa fazer com o nosso vale para chegar a essa plena restauração. Primeiro passo que nós vamos aprender aqui, que nós já sabemos que aconteceu, é que precisou gerar ordem ao caos. No vale desse ossos secos, né? Lá no versículo 7, lemos que era osso juntando com osso. Então, nós entendemos que estava tudo o quê? Bagunçado. O profeta Ezequiel, ele não enxergou aquele vale cheio de esqueletos completos. Cabeça juntinha, né, com o corpo, não. Era um vale de ossos secos, era numeroso aquilo. Estava uma verdadeira bagunça, um caos. E o que Deus manda Ezequiel fazer, lá no versículo 4, ele diz, profetize para esses ossos, diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga o que eu estou dizendo. Gente, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segredo aqui? A palavra de Deus.
A única coisa que pode gerar ordem ao caos é a palavra de Deus. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer achar como que tem que ser, é a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente vai até conversar com alguém e a pessoa, eu acho que você precisa fazer isso. Né, Cris? Eu acho que você fazer isso, porque com tal pessoa até deu certo. Mas eu acho que se você fizer isso, vai dar certo para você. Cheio de achismo. E a gente só está com a cara o quê? Na parede. O vale continua do mesmo jeito. Dá uma remexida nos ossos até. Dá até uma sacudida lá, mas não faz nada, gente. Precisa ter a palavra de Deus. Nós precisamos, gente, voltar à palavra de Deus. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus, a gente precisa profetizar a palavra de Deus, a gente precisa viver a palavra de Deus. Quem participa da célula sabe quanto a gente ama a palavra, né, Cris? A gente mergulha, a gente estuda, e a gente toma posse, a gente estuda e vamos colocar em prática, gente. A palavra de Deus. Gente, lá na criação do mundo, como que tudo aconteceu? A gente lê nos primeiros versículos, né? A terra era sem forma, vazia, não existia nada, né? Existia um vazio e o Espírito, né, pairava sobre as águas. Aí, no versículo 3 diz, Deus disse, haja luz. Deus disse, quer dizer, houve palavra. Quem que parava sobre as águas é o Espírito Santo. A ação dele não é maravilhosa? Quando você sente o Espírito Santo, ele fala com você, não é tremendo? E ele que vem trazer vida e restauração. Mas, gente, a ação dele não precede a palavra. Tem que haver a palavra de Deus. Nada aconteceu, gente, até que a palavra de Deus foi liberada. Quando disse, haja. Quando foi liberada, houve. Você está entendendo? Amém? Precisamos voltar com urgência à palavra de Deus. Gente, esse é o caminho, não tem como fugir. Esse é o caminho. Jesus mesmo disse que não só de pão viverá o homem, mas viverá do quê? De toda a palavra de Deus. A restauração em todos os níveis, qualquer nível da sua vida, ela só se dá através da palavra de Deus. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. A restauração, que existe um caos emocional na vida de muita gente, é a palavra de Deus. Olha o que diz em Salmos 19, 7 e 8. Você pode projetar para mim? Salmos 19, 7 e 8. O que diz? Colocou? Eu vou ler rapidinho aqui. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Gente, aqui dizendo, olha, a palavra do Senhor ela é perfeita. Nos dá força. O ensino do Senhor é tão certo que ele alegra o nosso coração. Os seus ensinamentos são tão claros que ilumina a nossa mente. Aí outra tradução, talvez essa, diz a lei do Senhor é perfeita e nos restaura a alma. Não adianta, talvez, você passar horas em boas conversas, em boas consultas, fazendo terapias, gastando muito, se não houver, gente, a palavra de Deus. Não, nada vai acontecer. Nada vai acontecer se não colocarmos em prática. Tiago 1:21 diz que a palavra, né, eu acho que eu vou abrir rapidinho aqui, só para vocês terem mais um exemplo aqui. Palavra de Tiago 1:21 diz assim, portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem, quer dizer, a palavra de Deus, que ele planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Gente, que tremendo! Ei, não adianta, gente, é a palavra de Deus. A palavra restauração, ela vem do sozo, né? Ela significa restauração para a nossa vida. A fé vem, gente, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem como ser de outra forma? Não, tem que ser através da palavra. E a nossa fé, gente, ela é afetada pela palavra.
Como que você quer ter fé? Que os teus ossos vão reviver? Que o teu vale vai mudar? Se você não mergulha na palavra, se você não declara a palavra. E a palavra de Deus começa a trazer ordem no seu emocional, na sua vida. Aí você percebe, gente, o que define você não são suas emoções, aquilo que você está passando no momento, mas sim a palavra de Deus. Para quem se sente abandonado, tem palavra de Deus também. Olha o que Davi fala. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Está na palavra de Deus, Salmo 27, 10. Sobre santidade, tem também na palavra. Jesus mesmo dizendo a respeito dos seus discípulos, Senhor, santifica-os na verdade da palavra. Então, além, gente, de gerar ordem ao caos, a palavra ser liberada para que o caos dos nossos ossos seja resolvido, nós precisamos o quê? Além de declarar a palavra, precisamos também reconhecer o sopro do Espírito de Deus, que ele venha. Porque ali fala, que os ossos ficaram em pé. Veio tendões, carne, tudo que foi profetizado foi acontecendo. Aqui, gente, palavra e Espírito Santo, nós entendemos que é uma química explosiva. O Espírito Santo e a palavra junto, é vida certa. É restauração certa. Eles caminham juntos, não tem como separar eles, né? Já desde a criação do homem, da criação do mundo e do homem, a gente viu a palavra sendo liberada, mas o sopro veio sobre o homem para que houvesse vida, né? Em João 21, Jesus soprou sobre eles e disse, palavra, recebereis o Espírito Santo. Gente, e o que o Espírito Santo significa? Tanto no hebraico do Antigo Testamento e no grego, no Novo, ele significa sopro, vento. Sabe quando a gente lê nessa palavra de Ezequiel que veio dos 4 cantos? O sopro, um vento, é o Espírito Santo vindo, soprar esse vento, soprar vida sobre esse vale. Existe um alerta de Jesus em Mateus 22, 29, que diz assim, errais, porque não conheceis nem a palavra e nem o poder de Deus. Aí a gente fica questionando, querendo saber por que não acontece, né, pastora? Por que o negócio nunca tem fim? Por que meu vale nunca vai ter fim? Aqui está dizendo, errais, porque a gente não mergulha na palavra. A gente não conhece o poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Entendemos, então, que precisa dos dois, quer dizer, da ação da palavra e sopro do Espírito Santo. No versículo 8, diz assim, então eu olhava os ossos se cobrir de tendões e músculo e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então, até aqui diga, até aqui profetiza a minha ordem. Aí vem o quê? O vento para soprar vida. Qual que é o segredo? A palavra é liberada, mas o Espírito Santo é que entra em operação. Gente, que segredo maravilhoso de que nós estamos aprendendo. Que ensinamento do Senhor do céu sobre nós hoje. Talvez você tenha se questionado tanto a respeito do seu vale, da situação. Eu falo vale, gente, porque vale é um lugar feio mesmo, né? Vale é um lugar... Quando a gente fala de vale, a gente pensa em um lugar triste, um lugar abatido. Ainda quando a gente olha esse vale de osso seco, a gente imagina que o negócio realmente é bem triste mesmo, né? Então, quando talvez você olhe para esse vale, ou para a situação que você está vivendo, ou qualquer área da sua vida que tem te causado um desconforto, que você olha e fala, Senhor, eu preciso, que só o Senhor pode intervir, o Senhor está te dando esse ensinamento, te dando direção hoje, do que você deve fazer. Profetizar a palavra, e aí o Espírito Santo vem com um sopro de vida. Em João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são de espírito e vida. É Jesus dizendo aqui, o que eu estou falando traz uma liberação espiritual para você. Ela traz um sopro, uma comunicação de que uma vida que vai continuar o processo dessa palavra que ela saiu abrindo na sua própria vida.
Quer dizer, essa palavra é de vida, essa palavra ela tem espírito, essa palavra ela pode trazer restauração para a sua vida. Nós precisamos voltar com urgência à palavra de Deus e principalmente à volta do mover do Espírito Santo. Amém? Se você crê, eu quero que você diga para quem está ao seu lado, diga assim, nós precisamos voltar à palavra de Deus e uma volta ao mover do Espírito Santo. Amém? Então, nós entendemos até aqui que a palavra que vai trazer ordem ao caos, além da palavra sendo declarada, nós vemos o mover do Espírito Santo. E depois de tudo isso, gente, a palavra do Senhor trazendo ordem ao caos, o Espírito Santo trazendo vida, aí nós vamos exercer as declarações proféticas em relação ao nosso caos, aos nossos ossos secos, mas precisamos entregar ao mover do Espírito Santo. Tudo isso é muito lindo, é maravilhoso. Mas a gente precisa o quê? Viver isso. Aqui que chega o segredo, tudo isso que o Senhor falou muito ao meu coração. No versículo 10, diz assim, ó. Versículo 10. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, quer dizer, o Espírito Santo veio. Eu profetizei, declarei a palavra. Comece a tomar posse. Profetizei, declarei a palavra. Aí veio o Espírito de Deus sobre o vale, sobre os corpos, e eles viveram de novo e ficaram em pé. E agora? Cada um vai para sua casa? Todo feliz, contente, alegre? Não, gente. Há um propósito no sopro de Deus, nessa restauração de Deus na tua vida. E aqui fala, né, que Deus levantou um grande exército. Para que serve um exército? Não adianta. Há um propósito na restauração que o Senhor quer fazer na tua vida. Restauração, gente, não é só para você sair feliz, contente, dizendo, está tudo bem comigo. Não. Existe um propósito na restauração da sua vida. Ele quer usar a situação que está sendo restaurada para que outras pessoas também sejam edificadas. Ele quer te fazer, gente, ele quer te alistar nesse exército. Não é à toa, não, que seu casamento está sendo restaurado, que a sua vida está sendo financeiramente restaurada. Não é para bonito. Só para você ficar bem. Existe um propósito. Paulo diz que nós fazemos parte de um corpo, de um só corpo. Que cada um tem sua função. Então não adianta, gente. A gente faz parte desse corpo como igreja, amém? E a gente tem que exercer a nossa função. Que o Senhor traga para você clareza. Qual que é o teu propósito de vida? E você exerça isso. O Senhor diz, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Ele é leve. Ele não é pesado, não. Aí você terá descanso. Existe um convite do Senhor dizendo, ei, venha, eu vou restaurar. Vou te trazer alívio primeiro. Gente, porque a carga está pesada, né, pastora? Quantas pessoas a gente conversa e fala, tá difícil, eu ando sobrecarregada desse mundo. Há um convite do Senhor dizendo, eu vou te aliviar, vou te trazer, vou te tirar de imediato esse peso que está sobre você. Mas o descanso verdadeiro mesmo, quer dizer, a restauração completa mesmo, você só vai ter quando você colocar sobre você o meu jugo. Aí ele faz uma proposta de jugo, de troca de jugo. Eu tiro o teu que está pesado, mas coloco algo bem leve sobre você. E a palavra jugo, ela significa o quê? Ela é considerada uma canga de madeira que é colocada sobre dois animais para trabalhar no mesmo compasso. E é de madeira, ela é rígida, né? Não é cada um vai na frente, outro vai atrás, não. Ela é uma canga colocada sobre os animais para que se trabalhe no mesmo compasso. É como Jesus estiver dizendo para você essa noite, ei, eu quero um compromisso real com você. Eu quero caminhar com você. O meu jugo é leve. O que eu exijo? Caminhar comigo é leve, é maravilhoso. Aí você vai ter o verdadeiro descanso, você vai receber a verdadeira restauração
para o seu vale de ossos secos. Amém? Existe um ID direcionado para cada um de nós. Talvez o teu ID é para alcançar nações. O teu ID é para alcançar a sua família. O teu ID é para alcançar os seus vizinhos, os seus familiares. Eu não sei, mas existe um ID. Não adianta, aquilo que é bênção para você, o Senhor vai restaurar, é para que outras vidas também sejam alcançadas. Jó, quando orava pelos seus amigos, mudou seu cativeiro. Cornélio, lá no Novo Testamento, um anjo apareceu a ele e disse: as suas esmolas e ajudas aos pobres serviram diante de Deus. Ele cumpriu o propósito, as riquezas dele, de ajudar os pobres. O maior exemplo, eu creio, que é Davi. Na caverna de Adulão, fugindo do rei Saul, as pessoas iam até ele, se juntavam a ele, eram pessoas boazinhas, pastor? Tudo do bem assim, pastor? Tudo restaurada, já tudo consagrada a pastor. Era assim, pastor? Não, né? Eram pessoas que estavam mais complicadas que Davi ainda, né? Precisavam de ajuda. Viviam caos, estavam secos, né, pastor? Mas houve restauração na vida deles e se transformaram num grande exército. Creio que todos aqui conhecem o grande exército de Davi. Não é verdade? E para finalizar, eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 9, diz assim: Os filisteus foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Elei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar-vos seus filisteus. Disseram eles. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar os filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com as 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus gritando, vieram encontrá-lo. Achando que ia, né? E olha o que diz lá. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada, com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de jumento, matei 1.000 homens. Com a queixada de jumento, fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada e aquele lugar ficou chamado de Monte da Queixada. E aí, gente? Assim como Sansão, quem veio sobre Sansão? O Espírito de Deus. Eu creio que Deus quer nos fazer livres também dessas amarras. Por que ele quis que Sansão ficasse livre daquelas amarras? Por que será? Para cumprir o propósito de Deus. Gente, porque o inimigo, ele quer nos paralisar de qualquer forma. Porque ele nos vê como ameaça. Ele fala: não vai cumprir com o propósito. Eu vou paralisar. Ele sabe exatamente como fazer. Aí vem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, arrebenta as amarras de Sansão, dá força a ele. E o Espírito diz para Sansão: ei, Sansão, vive a tua vida agora, Sansão. Seja feliz, Sansão. O Espírito Santo vem sobre ele. E olha o que aconteceu, gente. Ele arrebentou as cordas como se fossem linhas queimadas. A gente lê isso como se fosse um desenho animado, né? Mas, gente, é algo sobrenatural que o Espírito Santo de Deus faz sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente cumpra com o propósito do Senhor. Ele quer nos fazer livre dessas amarras. Ele quer restaurar nossos vales de ossos secos, para que a gente faça parte desse exército
Porque existe essa grande comissão, existe o ide do Senhor, e não adianta a gente querer fugir. E eu tenho, gente, convicção dentro de mim, que Deus só vai concluir, Ele só vai restaurar o seu vale, se você estiver disposto no final e dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque se não for assim, vai continuar. Dá uma melhorada, mas vai continuar. Daqui a pouco fica seco de novo, quebra uma perna, porque não foi curado totalmente, não foi restaurado totalmente. Não adianta, se no final você não dizer, eis-me aqui, Senhor, estou disposto a cumprir o teu propósito, não adianta. Essa é uma convicção que eu tenho. É uma convicção que eu tenho. Gente, porque Deus usa tudo na nossa vida, é o trabalho. Deus usa onde você está. Deus usa tudo para que seja cumprido com o propósito dele. O propósito maior dele, gente, é que eu e você sejamos um agente de bênçãos, um agente de restauração para que outras vidas também sejam alcançadas. E o que o mundo tem falado? Seja feliz. O importante é ser feliz. O importante é você estar bem. Eu vi a propaganda da Barbie não fala isso, né? Seja o que você quiser ser. Tem se colocado no mundo, gente, a forma muito egoísta de se viver. Enquanto nós tivermos essa mentalidade mundana, a gente não vai ter o nosso vale completo, nossa restauração completa. Enquanto eu pensar, não, é porque eu quero ser feliz dentro do casamento. Porque eu já aguentei muita coisa desse homem. Essa mulher faz isso, eu já aguentei muito. E você? Que parte que você fez? Mentalidade egoísta. E o vale continua seco. Porque você se apega o quê? Nas suas próprias palavras, nos seus próprios pensamentos, naquilo que o mundo está dizendo. Não naquilo que a palavra de Deus diz a respeito. O maior exemplo que nós temos é o próprio Deus, dizendo, Deus, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha que mente doadora do nosso Deus. Ele espera que a gente tenha que mente, então. Não, o importante é ser feliz. Você acha que Deus, esse Deus que deu o seu Filho por você, que não merecia, Ele vai querer te restaurar só para você ser feliz? Não. Às vezes tem alguém do seu lado, trabalhando com você, que precisa de uma palavra do Senhor. Você está lá, só no pensamento. Não, o que eu importa é ser feliz. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E vai mergulhando nesse pensamento, e vai mergulhando, que é o ponto que chega, gente. Não vai haver restauração. Eu creio que esse Espírito precisa soprar em nossas vidas com urgência. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor com urgência, reconhecer o mover do Espírito Santo com urgência, porque senão nós vamos permanecer assim. É difícil, pastora? Existe uma fórmula mágica em tudo isso do que eu falei, pastora? Existe algo mirabolante, pastor? É simples, não é? Gente, todos nós temos a Bíblia em casa. Todos nós temos, se você não tem a Bíblia, você pode ter um aplicativo no seu celular, que é a Bíblia. Né, Cris? Nós temos acesso e nós não acessamos. Aqui o segredo está em declarar, falar a palavra de Deus. Diga, profetize a minha palavra sobre esse vale. Não adianta você só correr atrás de mover do Espírito Santo, que é maravilhoso. Mas o mover do Espírito Santo não precede a palavra. Precisa haver palavra, precisa haver verdade. Precisa haver pão verdadeiro, alimento verdadeiro, para que o Espírito Santo venha e traga a vida, a restauração completa. Eu creio que com essa palavra o Senhor falou ao seu coração, o Senhor talvez trouxe a sua memória, trouxe a sua mente, o vale que você está vivendo, a situação que você precisa mudar, que você precisa que traga vida. Todos nós precisamos, gente. Todos nós temos as nossas lutas diárias, nossas batalhas diárias, nossos momentos.
E eu creio que o Espírito Santo hoje trouxe direção para você. Eu creio que o Espírito Santo hoje trouxe ensinamento, trouxe clareza do que você precisa fazer com o seu vale de ossos secos. Mas a minha oração hoje é para que eu e você, a gente tenha convicção do propósito, da restauração que Deus quer fazer na nossa vida. Que o Espírito Santo traga essa convicção em você. Que não é só para te ver bem, feliz, porque como pai, Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz, restaurado, não quer te ver sofrendo, se batendo com esse vale de ossos secos. O que Ele quer é que você fique bem, mas não é só para você também. Não é só isso. E você sabe o que precisa fazer. Lembra que no começo falei que aqui não era algo nascendo, como se fosse um nascimento do zero. É o Senhor restaurando. É o Senhor trazendo de volta. Então é aquilo que já teve vida. É aquilo que você já provou que foi bom e que está como um vale de ossos secos. Eu quero que vocês se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos orar. Se possível, coloca aquele louvor, fazendo um favor, para a gente ter um tempo de oração. Feche os teus olhos. Deixe que o Espírito Santo traga a sua memória, a sua mente, o que precisa ser restaurado. E o Espírito Santo cobra de nós prática dessa palavra agora. Você ouviu, você aprendeu. Que você seja como aquelas pessoas que Jesus conta a parábola, das pessoas que constroem a casa sobre a rocha. Que você esteja nesse grupo de pessoas que constrói a sua casa sobre a rocha. Que você vem, que você ouve, que você guarda, mas que você pratica a palavra de Deus. Que você seja parte desse grupo. Feche os teus olhos e deixe que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração neste momento. Pode aumentar, por favor. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. De ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Se você reconhece que precisa tomar essa direção do Senhor, se o Espírito Santo falou ao seu coração, Senhor, eu tenho errado até aqui, eu tenho só achado em relação a isso, eu tenho procurado ajuda onde não devo, ou eu não tenho feito nada em relação à minha situação. Eu quero te convidar para estar aqui na frente como passo de fé, olhando para o seu vale como essa palavra, como o profeta Ezequiel declarando para você, e vai haver vida novamente. Eu quero te convidar como um passo de fé. Você dá nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, nós vamos declarar juntos que esse vale vai haver restauração, que você vai ser testemunha do que Deus vai fazer na tua vida, você vai poder cumprir com o propósito que Deus tem na tua vida em relação a esse vale, amém? Vem aqui à frente, nós vamos ter mulheres de Deus, homens de Deus orando com você. Você não vai estar sozinho ou sozinha, dê esse passo de fé.
Dê esse passo de fé essa noite. Fala, Senhor, eu preciso de restauração completa na minha vida, nessa área, em qualquer situação. Vem aqui à frente, nós vamos orar junto com você, amém? Pode colocar esse louvor mais uma vez, nós vamos estar louvando. E você que tem um vale de ossos secos, e você que sente que precisa de mudanças na sua vida, agora é o momento, amém? Talvez seja na sua área financeira, casamento, ministério,